boa noite a todos. Hoje, dia 27/4/2023, vamos iniciar nossa aula de número 8, Matemática Financeira. Vamos lá para os nossos formulários aqui. Boa noite, Evelyn. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Natanaele. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos já fazer a correção das atividades. Como vocês perceberam lá, eu enviei para vocês os links, né, das atividades e na mesma planilha que está lá os links, na planilha consta o nome de vocês na atividade 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5, atividade 4, 5, 6, né, atividade 4, 5, 6. A de número 7 eu não coloquei, só coloquei a 4, 5 e 6. Então, se o seu nome consta naquele dia, por exemplo, se o seu nome consta no dia 4, você não precisa fazer porque você já fez. Se o seu nome consta, por exemplo, no número 5, você não precisa fazer porque você já fez. Se consta no número 6, você não precisa fazer porque você já fez. E a número 7 eu não coloquei ainda, né, mas vou colocar posteriormente. Quem ainda não fez atividade número 7 também pode estar fazendo. A gente vai corrigir essas atividades aqui hoje, né? Quem ainda não conseguiu fazer pode estar entrando lá depois e estar fazendo essa atividade. É bom que que vocês façam todas as atividades, né? Porque elas ficam salvas aqui no site, então aqui da plataforma do Cotec. Então todos os nossos coordenadores, o pessoal do SET, o pessoal da Secretaria de Retomada, eles têm acesso a essas atividades. Então a gente precisa fazer, né, todas as atividades. É importante para vocês, faz parte do conceito. Depois eu vou dar um conceito para vocês. Esse conceito é com base na participação nas aulas online, com base nas atividades que vocês fazem e com base também nas aulas que vocês assistem lá no YouTube e comentam o nome de vocês. Então a gente está avaliando tudo e no final a gente vai dar um conceito para vocês, certo? Aí você vai ser aprovado ou não. Eu não reprovo o aluno que faz as atividades, né, que participa das aulas e que assiste as aulas lá no YouTube. Então a gente prioriza, a gente tenta organizar para que seja bom para todo mundo. Mas eu sempre falo, o importante, né, uma das coisas mais importantes é vocês participarem das aulas online. Essas aulas online aqui é primordial, porque aqui a gente discute, a gente conversa, a gente troca ideias, né? Vocês aprendem mais quando vocês participam das aulas online. Então é muito importante, né, que vocês participem dessas aulas online. Eu vou mudar essa câmera minha de lugar aqui porque a posição ficou muito ruim aqui para mim. Só um minuto. Aí, agora sim. Agora ficou muito bom para mim. Assim eu consigo me concentrar melhor. Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver então essas atividades. Deixa eu ver aqui a atividade do dia 20/4. A atividade do dia 20/4 é muito simples, tá? Eu nem vou resolver essa atividade, porque se você ler lá na planilha, tá muito fácil, é teórica, então você pode ir lá na planilha e copiar até a resposta e colar, já está feito, então não tem dificuldade. GCL, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigado. Boa noite, Amina, seja bem-vinda. Boa noite. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí eu vou apresentando para vocês aqui os formulários, né? Cada formulário. Para vocês, pra gente vendo aqui. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo.
Boa noite, professor. Pode falar aqui que eu tô dirigindo, tô subindo para casa. Ah, fica tranquilo. Eu vou falando aqui e você vai ouvindo aí. Um abraço. Bom, pessoal, nós temos aqui a primeira atividade. Então, aqui está perguntando o seguinte: descreva o que é a capital. Se a gente for lá na nossa apostila, isso aqui está discriminado lá na apostila, o que é o capital, tá? O que é os juros, né? No caso aqui, o capital é o valor inicial de qualquer investimento. Então, valor inicial, então é o nosso capital, é o que a gente vai iniciar de investimento, ou é o capital, aquele que você vai tirar, né? Você vai fazer algum tipo de financiamento. Então, isso aqui, muito prático. Boa noite, Luzia, seja bem-vinda. Então, nós temos aqui nossa primeira pergunta, o que é o capital? É o valor inicial de qualquer aplicação. O que é os juros, né? Os juros é o que vai somar o capital para formar um montante. Os juros é o que você vai pagar por pegar esse dinheiro, nesse capital emprestado, e depois você vai ter que pagar esse juro, né? É uma parte que você paga para ter esse dinheiro, ou uma parte que você recebe para ter esse dinheiro, certo? Aí nós temos aqui o que é a taxa de juros. Então, como você tem um capital, você vai emprestar para alguém e você vai receber um juro, para calcular esse juro vai ter uma taxa de juros. Então, a taxa é exatamente, né, essa parte que vai ser utilizada para calcular o valor dos juros. E isso aqui está bem discriminado, né? Vocês podem, na apostila lá tá docinho, é a mesma coisa de tomar balinha e dar mão de criança, tá muito fácil lá. Então eu não vou nem responder elas aqui, só estou mesmo falando para vocês. Aí o que é o montante? O montante é a soma dos juros, a soma do capital mais os juros. No final tem o montante. O acréscimo é quando você tem o valor de uma mercadoria, né, e essa mercadoria sobe e aí você tem que acrescentar um valor no valor dessa mercadoria no estoque. Pode ser também um financiamento, né? Às vezes sobe a valorização do imóvel e com essa valorização vai também ter um acréscimo ali talvez no valor da parcela do final do ano. Nós temos aqui também o desconto. O desconto é quando você vai a uma empresa comprar um determinado produto, né? E aí, por exemplo, produto de R$100, você tem um desconto de R$10, então é aquela parte que é tirada do valor total ali da mercadoria. Então isso é o desconto. E o que é o lucro? O lucro, por exemplo, quando você faz ali um investimento a uma taxa de juro de 10% ao mês, no final tem um montante, que é o capital mais os juros. E aí vai formar um montante. Aí do montante você vai fazer o seguinte, é o capital menos o juro. É o valor líquido, né, que você vai estar ganhando dessa aplicação. Ou seja, o lucro, né, dessa aplicação ou desse investimento que você está fazendo. Então são basicamente isso. Isso aqui vocês encontram com muita facilidade na apostila de vocês. 24 pessoas responderam essa questão. Vamos aqui então para a próxima questão. Nós até falamos dessa questão na última aula, mas eu vou falar aqui de novo, né? Dia 24. Questão aí do número do dia 24, nós vamos responder aqui de novo, para ficar registrado, né? Então nós temos aqui. Você fez uma compra no valor de R$5.000 a uma taxa de juros simples, aplicada a 7% ao mês. Quanto você vai pagar ao longo, né, de 5 meses? Bom, vocês sabem que a taxa de juro simples é JCIT, né? Então, a taxa de juros simples é JCIT. Eu vou colocar ela aqui. Vamos lá. Estou dando uma arrumada aqui na minha câmera. Ela está soltando aqui, mas vai dar certo, gente. Então a taxa, para calcular essa taxa, nós vamos usar a fórmula JCIT.
Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? O que significa isso? Juros é igual capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Isso é o juro simples. Precisa colocar isso na fórmula? Se você quiser, tá? É só colocar os dados aqui. Quanto que é o valor do nosso capital? Nesse caso aqui, fala para mim aí, pessoal. Qual que é o valor do capital investido? 5 mil. 5 mil. 5 mil. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Eu vou já colocar aqui embaixo. Então, o juro aqui vai ser 5 mil vezes... Esse símbolo aqui significa vezes. Eu vou colocar um sinal de vezes aqui que aí não confunde. Vezes a nossa taxa. Qual que é a nossa taxa de juros? 7%, não é isso? O que a gente faz com a taxa de juros? Porque a gente não pode colocar 7 aqui. Vocês lembram disso? A gente tem que transformar em número... Quem lembra? Decimal. Decimal. Então, vezes 0,07. Pronto. O que é transformar a taxa em número decimal? É pegar 7 dividido por 100. E aí vai dar esse resultado aqui, 0,07. Vezes o tempo. Quanto tempo aqui? 5 meses, né? Vezes 5. É igual. Agora é só fazer o cálculo, gente. Então, se a gente fizer o cálculo aqui, então o juro aqui vai ser igual. Vamos pegar a nossa calculadora, né? Você pode fazer isso aqui manuscrito no seu caderno, mas como eu estou com a minha calculadora aqui, eu vou fazer para adiantar, para a gente correr aqui e ganhar tempo. Então, 5 mil vezes 0,07 vezes 5. 1.750. Bom, se você fez uma compra no valor de 5 mil a uma taxa de juros simples aplicada a 7% ao mês, quanto você vai pagar de juro ao longo de 5 meses? Tá aqui na calculadora, né? R$ 1.750. 1.750. Alguma dúvida? Aí se eu perguntar para você, então qual vai ser o valor do montante no final? Aí você vai fazer o que para você saber o valor do montante? Você vai somar... Soma o juro mais o capital. Você vai somar o capital inicial, 5 mil, mais os juros, que é o que o Daniel acabou de falar. Então você vai somar o valor dos juros mais os 5 mil, no caso aqui vai dar 6.750. Então, montante seria, no caso aqui, né, se a gente fosse colocar o montante, seria de 6.750. Certo, pessoal? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Tranquilo aí, pessoal? Tudo de boa. Professor. Juro simples é igual ao alfabeto, é fácil. É fácil, né? Jogou na fórmula aqui, ó. Se não quiser colocar a fórmula, nem precisa, né? Mas jogou a fórmula é muito fácil, né? Eu vou deixar ali a fórmula assim mesmo para ficar mais fácil. Bom, vou deixar aqui respondido por enquanto, tá? Depois eu vou ter que apagar isso daqui, porque senão vai aparecer para os alunos que ainda não fizeram a atividade, tá, gente? Então eu vou apagar isso aqui depois. Mas por enquanto eu vou deixar aqui. Então a fórmula é JCIT, tá? Para você não esquecer isso, JCIT. O juro é igual. Então aqui nós temos juros é igual. O que eu vou colocar primeiro? Capital. Isso, o capital aqui no caso é 10 mil.
vezes taxa de juros. Quanto que é a nossa taxa? 4%. Quanto que dá 4% no número decimal? 0,04. Isso aí, parabéns. 0,04. Vezes o tempo. Quanto que é o tempo aqui? Ao longo de um ano. Mas eu posso colocar um ano aqui, gente? Não, transforma em meses. No caso, 12 meses. Isso, parabéns. Estou gostando de ver. Transforma em meses, né? Então tem que ficar tudo em meses para dar certo aqui. Agora é só jogar isso aqui na calculadora. E a gente já vai ter, então, o nosso valor. Então fica 10.000 vezes 0,04 vezes 12. 4.800. Então, qual que vai ser os juros aqui? 4.800. Então, o nosso juro aqui vai ser de 4.800. E o montante? O montante é o valor do capital mais os juros. No caso, daria 14.800. 14.800. Parabéns, isso aí. Então, nosso valor do juro, 4.800. Como está pedindo só o valor do juro aqui, então, né, quanto você vai pagar ao longo do ano. Então, é só o taxa de juros. Está pronto aqui também, é número 2. Aqui era só duas, né? Pronto. Finalizamos o exercício esse exercício aqui também, que é a atividade 3, né? Então eu vou apagar isso aqui, porque tem alguns alunos que não fez. E se eu deixar aqui, vai aparecer para eles. Não é justo, né? Eu vou deixar a fórmula aqui para eles. Só para quebrar a cabeça mesmo. Tem algumas pessoas que por conta de trabalho não conseguiu ainda colocar isso aqui em dias. Conversei com eles hoje, mas já estão fazendo também, porque tem que fazer, não pode deixar atrasar, tá, gente? Pronto, então vamos aqui para a próxima atividade. Hoje a gente vai corrigir tudo, porque depois a gente não vai mexer mais com cálculo. A gente vai para frente, vou ensinar, passar algumas teorias para vocês sobre investimentos. Atividade aqui do dia 25, atividade número da aula 6, 5 a 5, né? É da aula 6, porque a próxima... porque eu fiz uma confusão lá no início, depois eu fiquei pensando. Aqui nós temos 4 atividades que foram passadas, então é a aula 7, dia 26, a aula 6, dia 25, a aula 5, dia 24 e a aula 4, dia 20, certo? Então, só para esclarecer. Então, vamos aqui para a atividade do dia 25. Aqui na atividade do dia 25 está falando assim. Aqui é juro composto, é um pouco mais complicado. Eu até vou colocar a fórmula aqui do juro composto. A fórmula do juro composto fica o seguinte. Montante é igual, né? Aqui no caso procura o valor do montante. Então, o montante é igual o capital, vou colocar em letra maiúscula para ficar bem destacado. O capital vezes, entre parênteses, 1 mais... Quem lembra? O que vai aqui agora? Bom, então montante é igual capital vezes, entre parênteses, 1 mais o I, que representa a taxa de juros, elevado ao tempo. Não é isso? Pronto, então a fórmula já está aqui.
Agora nós vamos colocar esses dados na fórmula. Então nós temos aqui, vamos considerar uma aplicação financeira no valor de 10 mil durante 2 anos, com juro composto de 3% ao mês. Qual o valor do montante no final da aplicação? Bom, vamos pegar a nossa calculadora. Agora nós vamos passar a nossa calculadora de padrão para a calculadora científica. A gente primeiro vamos lançar aqui, né? Então o montante é igual. Qual que é o valor do capital? 10 mil. 10 mil vezes qual o valor da taxa? 3%, que fica 0,03. Isso aí, parabéns. E o tempo? 2 anos, 24 meses. Isso, parabéns. Pronto, nós já temos aqui os nossos dados lançados, agora é só jogar na calculadora, certo? Ou então fazer manual, você pode fazer também isso aqui manual, né? Como que ficaria? Aqui fica meio difícil de fazer, mas eu teria que fazer como? Primeiro, eu vou calcular, é igual 10 mil, que é o meu capital, vezes, eu vou fazer de forma mais compassada para vocês lembrarem depois. Agora a gente vai resolver primeiro, né, essa equação aqui. 1 mais 0,03, que vai dar quanto? Vocês lembram? 1 mais 0,03, que é igual a 1,03. Então vamos colocar aqui 1,03 elevado ao tempo, que é 24 parcelas. Então eu vou colocar o sinal aqui do expoente para não misturar, porque eu não tenho como colocar o elevado aqui nessa planilha. Então eu vou colocar o expoente elevado a 24. Expoente significa que está elevado a 24, certo? Agora, o próximo passo é resolver 103 elevado a 24, certo? Então, se você fosse fazer isso aqui manuscrito, você teria que resolver essa questão primeiro. Só que se fosse para você fazer isso manuscrito, seria mais fácil você transformar esse percentual que está ao mês por ano, ou seja, 3% vezes 12 daria 3 vezes 12, 36. Então você poderia colocar 36% elevado a 2, que são 2 anos, né? 2 anos. Então ficaria, nesse caso, qual é o dado que ficaria aqui? Eu vou colocar na frente, só para vocês verem como que ficaria mais fácil. Então, o nosso percentual vezes 12 daria 36. 36 elevado, vou colocar o expoente aqui para separar, a 2, que seria 2 anos. Agora nós temos a nossa taxa de juros em anos, 36% ao ano, e nós temos, né, o nosso tempo também em ano. Porque aí ficaria mais fácil você resolver essa questão aqui, se fosse para você resolver manuscrito. Pode falar, professor, esse 36 aí, o senhor tirou ele da onde? Aqui, ó, nosso percentual vezes 12. Ah, tá. Entendeu? Porque para eu transformar 3% ao mês para ficar em ano, o que eu deveria fazer? 3 vezes 12, não é isso? 3 vezes 12 é igual a 36. Então agora eu passei essa taxa de juro ao mês para a taxa de juro ao ano. Então, se você fosse pagar uma taxa de juros de 3% ao mês, ao ano você vai pagar 36% ao ano, entendeu? Se fosse para ser ao ano. Então, a gente só fez uma transformação. Para que isso aqui, professor? Se você for fazer uma prova de concurso público,
Se você fizer dessa forma, fica mais fácil para você solucionar essa questão aqui, certo? Porque agora 36 elevado a 2. Então é 36 elevado, é 36 multiplicado por 36 duas vezes. Qual que é mais fácil fazer? 36 multiplicado por 36 duas vezes ou 1,03 multiplicado por 1,03 24 vezes? Entende como fica mais simplificado? 36 vezes 36 é muito fácil. Fica mais simplificado. Então, se fosse fazer manuscrito, dessa forma ficaria mais fácil, certo? Como a gente vai lançar na calculadora para ganhar tempo, eu vou deletar aqui e vamos deixar essa forma normal aqui. Vamos agora fazer... qual que é o próximo passo? Calcular isso aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que geralmente a prova de concurso público dá um dado para você? E na próxima questão eu coloquei lá para vocês o dado para vocês somarem. Qual que é o dado que eles dão? Exatamente a soma desses dois números aqui, ó. Aí era só você pegar o valor do capital e multiplicar por aquele dado que é passado para você. Mas como aqui eu não coloquei, a gente vai descobrir isso aqui. O próximo passo é descobrir esse valor. Então, como que eu vou fazer? Então, eu vou colocar minha calculadora aqui, né? E vou calcular 1,03 elevado a 24. Pronto, agora eu tenho aqui 2,03279, certo? Aí a gente vai pegar esse dado e aqui a gente vai fazer o seguinte: montante é igual 10.000 vezes aquele dado que apareceu na nossa calculadora. Então, 10.000 vezes esse valor, quanto que nós vamos chegar? O valor do montante. Então, o montante é igual... Aqui eu estou fazendo passo a passo para vocês gravarem, memorizarem. Então, a gente pega aqui novamente 10.000 vezes 2,03279. 20.327. Então, o montante aqui, 20.327, né? 20.327, vírgula, quantos centavos? 90 centavos. E se a gente fizesse direto na calculadora? Vamos tentar? Vamos jogar direto? Agora a gente vai simplificar, né? A gente fez todo o passo a passo aqui para vocês verem. Se isso aqui fosse uma prova de concurso, geralmente você teria esse dado aqui na prova. Era só você pegar o valor do capital e multiplicar por esse valor, né, que você tem aqui, que é a referência da taxa, né, elevada ao tempo. Então, esse é o valor referencial da taxa elevada ao tempo. Vamos jogar isso aqui na calculadora. Tudo de uma vez só, para ver o que dá. Como que fica isso na calculadora? Então, primeiro é o que? O capital, né? 10.000 vezes, abre o parêntese, 1 mais 0,03, fecha parêntese, elevado a 24, que é igual 20.327,94. Observem que deu uma diferença de 4 centavos. Arredondamento, tá? Isso, todas as vezes que você encontrar um valor, por exemplo, aqui eu poderia arredondar para 328, porque ele aproxima dos 328. Então eu poderia arredondar com tranquilidade, 20.328. E pode ser que até na prova lá de vestibular ia aparecer os resultados, e poderia aparecer o resultado 20.328.
aí você ia nessa opção que daria certo, porque ele faz o quê? Um arredondamento. A gente chama isso de arredondamento na matemática financeira. A diferença é bem pequena, né? E se a gente fizesse aquela transformação? Lembra da transformação? Se eu transformasse isso aqui, a taxa de juros em ano, vamos tentar jogar isso na calculadora? Estou fazendo de todas as formas que eu quero que vocês gravem isso aqui na cabeça de vocês, porque quando vocês forem fazer um financiamento, vocês já sabem fazer esse cálculo. Então vamos lá, né? 10.000 vezes... Aí a gente vai colocar aqui 1 mais... Se a gente transformasse 0,3 em anos, daria 36, né? Então fica 0,36. 0,36. Fecha parênteses. Elevado a 2. Lembra? Porque são 2 anos. Então tá tudo em ano agora. Ficou um espaço aqui. Vamos tentar novamente. 10.000 vezes 1 mais 0,36 elevado a 2. Ele não está me dando condição. Não sei onde eu estou errando aqui, não. Deixa eu ver aqui. Por que ele não está dando certo? 36 dividido por 100. 0,36. Ele está dando um valor diferente. Vamos deixar desse jeito mesmo, né? Para não complicar a cabeça de vocês. Boa noite, Silvestre. Boa noite. Bom, deixa eu fazer um outro cálculo aqui para ver se bate com a mesma informação que eu tenho ali. Eu vou fazer um outro cálculo. Eu vou jogar aqui 'vou jogar aqui 1 mais 0,36 elevado a 2. Ele não bate aqui o valor. Vamos deixar assim mesmo, né? Vamos deixar dessa forma aqui, não vamos complicar não, porque senão... Depois eu vou verificar isso aqui certinho, mas vamos trabalhar com a forma padrão aqui mesmo, dentro da fórmula, sem transformar, né? Alguma coisa deve que não está batendo aqui. Bom, aqui nós temos o seguinte: Daniel fez um empréstimo no valor de 5.000 para pagar em 6 meses, com juros de 2,5% ao mês. Daniel vai pagar ao todo quanto, né? Daniel vai pagar o todo do financiamento. Para a gente ganhar tempo, né, essa aqui a gente já vai fazer direto aqui na calculadora. Então, 5.000 vezes 1 mais 0,25, fecha parêntese, elevado... Quantos meses? 6 meses. 6 meses. Elevado a 6. R$19.000. Então nós temos aqui o nosso valor do montante e 48. Então o valor do nosso montante aqui ficaria montante igual 19.073,48 centavos. Bom, esse aqui, número 3,
Vamos fazer aqui na nossa calculadora também. 10.000 é o valor do nosso capital, vezes 1 mais nossa taxa de 0,26 0,026 0,026 fecha parênteses, elevado ao tempo. Nosso tempo aqui quanto que é o nosso tempo, gente? 3 anos, né? 36 meses. Então daria 25.194,45 centavos. Então o valor do nosso montante é igual a 25.194,45. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Como que faz? Manual? Só a questão da transformação aqui que não deu certo, né? Depois eu vou verificar isso aqui certinho. Por que eu não estou conseguindo. Tudo certo aqui, pessoal? Podemos passar para a próxima? Tranquilo, professor. Então vamos fazer as outras atividades. Eu vou apagar aqui. Vou apagar isso aqui também. Beleza. Então vamos aqui para próxima e última, né? Próxima e última. Foi a que eu passei por último. Vamos fazer a correção também. E vamos fazer a correção explicando aqui para vocês. Bom, nós temos aqui vamos considerar uma aplicação financeira com valor de 200.000 durante 2 anos, com juro composto de 2,5 ao mês. Utilizando o dado, aqui eu coloquei o dado para vocês, para 1,25 elevado a 24. Qual o valor do montante no final da aplicação? Vocês conseguiram compreender isso aqui? Não pode mentir, viu? O Papai do Céu tá vendo. Eu não consegui, não. Eu chutei lá. Eu fiquei perdido também nessa aí. Eu deduzi pela potência lá. Eu peguei o primeiro valor aí e multipliquei o capital. Não sei se está certo. Então, gente, Esse dado aí foi pra complicar tudo. agora eu vou descomplicar. Esse dado aqui, ó, esse dado é a soma, a soma desse dado aqui, ó, 1,25 elevado a 24. Ou seja, esse dado aqui resolve toda essa parte aqui da questão. É só você substituir esse dado que eu deixei para vocês aqui, substituir ele aqui. É uma parte da equação resolvida para vocês. Então, o que você deveria fazer aqui? Ó, montante é igual capital, né, que é o valor ali, 200.000. 200.000 vezes o dado que eu deixei para vocês. Agora é só somar, é só multiplicar. Você já vai ter o valor da equação.
Simples, né? Tava praticamente a metade resolvida para você. Quando você for fazer uma prova de concurso público, você vai ter esse dado lá na prova. Eles vão deixar para você. Para que eles vão deixar lá? Porque é muito difícil você fazer esse cálculo aqui, ó. Você fazer isso aqui manual. Você gastaria aqui no mínimo uns 40 minutos para fazer um cálculo desse aí. Mesmo que, se você fosse bom de matemática. Então, para facilitar a vida das pessoas, né, das pessoas que fazem concurso público, eles deixam essa parte aqui da equação já resolvida para você. Você vai unicamente colocar o valor do seu capital, que é investimento aqui, vezes aqui no caso, né, a solução da taxa de juros elevada ao tempo. Então você vai ter já esse dado prontinho para você. Aí é só você, né, multiplicar isso aqui. No caso aqui era só você multiplicar por 2 e acrescentar os zeros. Daria o resultado no final, certo? Porque no caso aqui, esses zeros aqui, você não precisava estar multiplicando eles aqui. Bastava você colocar o número 2 e deixava os zeros aqui para fora. Aí você multiplicava tudo isso aqui por 2, depois você acrescentava os zeros e colocava vírgula. As vírgulas e pontos. Você já teria o valor ali prontinho. Mas vamos lá, né? Então, 200 mil vezes nosso dado ali que nós temos, né? 1,8872. 377.440 seria o nosso valor do nosso montante aqui. Certo? Entenderam agora? Então, na prova de concurso, juros compostos é só isso aí. É só isso aqui. A interpretação, né? O que mais pega é a interpretação dos dados aqui, ó. Se você interpretou bem os dados, acabou. Você vai fazer a multiplicação e já vai ter o resultado aqui embaixo. Só que na hora de interpretar esses dados é que a gente fica... Mas o professor colocou isso aqui para complicar a nossa vida. Foi assim que vocês pensaram? Pô, eu nunca tinha visto esse bicho aí, ó. Nada. Geralmente. Só que, geralmente na prova lá, aqui eu coloquei, né, 1,025 elevado a 24. Eu coloquei o expoente aqui. No caso, na prova lá, só vai ter o número 24 bem pequeno aqui na parte de cima. É porque eu não consegui colocar ele aqui, por conta da formatação aqui do formulário, certo? Pois é, se a pergunta fosse diferente, ao invés disso aí, eu falar, se a pergunta fosse como você chegaria a esse valor, era muito mais difícil, era só fazer a fórmula. Mas aí você falou utilizando o dado, esse dado aqui. Se você procura como a gente chegaria nesse valor aqui, a gente usaria a fórmula, é bem mais simples. Mas aí, se você estivesse fazendo uma prova lá, manuscrito, você não pudesse usar a sua calculadora, imagina você fazer 1,0025 elevado a 24. Você passaria uns 40 minutos fazendo conta aqui. Manuscrito, né? Seria bem difícil para você. Então é tudo, mas assim, é importante vocês conhecerem, porque se vocês precisarem fazer, agora vocês já sabem como que faz, tá bom? Então eu coloquei mesmo só para vocês aprender esse macete aí. É muito importante para a vida de vocês. Pode falar, Lara. Eu fiz esse negócio ontem. Eu tava correndo aqui. Ontem a gente teve um treinamento e eu fiquei fazendo esse treinamento
fazendo esse treinamento, eu até ia fazer isso aqui agora, ia fazer agora, Lara, para confirmar, porque como eu estava dizendo para vocês, eu fiz isso aqui correndo ontem e pode ser que não bata nesse valor. Vamos fazer de novo aqui. Ô professor, Sim? o senhor falou que demoraria 40 minutos. Eu tenho uma formulazinha na cabeça aqui, que chega quase a ser o chutôdromo, que eu pegaria esse valor, tirava a vírgula, punha 18,08, multiplicaria por 10 e por 20. Aí chegaria mais perto ali dos 24, com certeza, que aí fosse por 20 dá 36. Eu falava, o tempo é corrido, com mais 4 aqui, vai dar 37, 38. Era rapidinho eu chegava nesse valor aí, aproximado. Né? Aproximada aí, arredondava e dava certo. Eita, Não é que dava certo, porque se você tirar a vírgula aí e deixar 18, 18 vezes 10, 180. 180 com 180, 36. Aí você pega ali 18 por 5, aí tira um pouquinho da 4, aí você chuta mais ou menos o valor. tá certo. Mas vamos fazer aqui então, vamos fazer o cálculo aqui para a gente ver. Fecha aqui. E o tempo aqui durante 2 anos, vezes 24, elevado a 24. Ó, deu um valor diferente, deu 361.745,18 centavos. Deu um valor diferente, Lara. Eu fiz isso aqui correndo ontem, pode ser que tenha errado um pouco nesse negócio aí, mas vamos lá. Olha, comparando aqui os valores, ó, deu uma pequena diferença. Eu vou jogar aqui novamente esse dado aqui na calculadora para ver onde que ficou errado aqui. Então vamos lá, né? Vamos tirar a prova. Então vai ficar 1 mais 0,25. Deu diferente também, Lara. Vamos lá, 0,25. Pode ser que seja na hora de jogar essa fórmula aqui. Elevado a 2 anos, 24. Opa! Essa calculadora aqui é doida. Tem hora que ela me... mais 0,025 elevado a 24. 1,0872. Mas o dado aqui tá certo. Vamos colocar mais os dois números aqui à frente, umas duas casas aqui. Vou colocar mais uma casa. Às vezes por conta de mais uma casa que colocar aqui, às vezes ele dá certo, quer ver? Ficaria então 200 mil. Professor, Oi? a Lara tinha me dito, eu não prestei atenção, que no início aí dá 1,808, né? Ela disse Isso. que você tinha colocado aí na primeira multiplicação de hoje 1,888. Talvez é isso. Tá vendo? Eu acrescentei mais um número e aí deu certo. Ó. Deu certo? 361,745. Ó. Aí bateu com o número, tá vendo? 361.745. Por conta de um número a mais aqui da fórmula, porque ele aparece lá um monte de números, né? Aí por conta de um a mais que eu coloquei, já bateu o valor. Tinha dado aqui 377.440 e deu 361.745. Então por conta de um número a mais, mas tá vendo aqui em cima, 1,808.725. E aqui estava 1,808.72. Eu acrescentei mais um número aqui. Então, por conta de um númerozinho a mais, e se eu jogasse todos os números lá, também daria uma diferença. Mas, né, essa diferença aqui não é tão grande. Talvez daria para encontrar esse número aqui. E geralmente, pode ser que
na prova de concurso, eles vão dar um número para você. Pode ser que eles vão colocar lá 1,808. Então o dado é esse, né? Ou eles podem acrescentar um 7, um 2, um 5. Pode ser que eles acrescentem um pouco mais e pode ser que eles deixem lá 1,08. Aí eles vão querer o valor, né, do capital multiplicado por 1,808. E aí se você colocar todos os números também não vai dar certo. Por isso é que eles te dão um dado, né? E aí se você jogar na calculadora direto, vai dar uma pequena diferença. Mas se você jogar o dado que foi dado para você, vai bater com as respostas que eles têm para você. Certo? Então sempre considere o dado aqui, ó, que vem para vocês, né? Que seria esse aqui. Na prova de concurso público. Se tivesse só dessa forma, vocês usariam o capital multiplicado por 1,808, certo? Por mais que desse uma diferença, se você jogasse lá na forma, desse uma diferença, não. Joga o dado que foi colocado para você, tá bom? Porque sempre vai ter, você vai achar os resultados com base nesse dado aqui. E se você colocar um pouquinho diferente, aí vai dar essas diferenças, tá vendo? 377.440, 361.745. E deu uma diferencinha aqui bem grande, né? Vamos aqui para o próximo. Então aqui vai ficar 361.745,18, que é o que deu mais certo aqui. Aqui nós temos, né? Então, para não confundir a cabeça de vocês, agora essa aqui a gente vai fazer, né, conforme nos foi dado o dado aqui. Quer ver? Vamos achar esse dado aqui, esse valor, né, que nós temos, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Então, nós temos aqui um dado muito importante, que é esse. Então, nós vamos multiplicar o nosso capital por esse valor, certo? Como que eu encontrei esse valor? Eu peguei a minha taxa de juros aqui, 1 mais a minha taxa de juros elevado ao tempo. E aí eu encontrei esse valor. Eu vou fazer aqui, porque ontem eu fiz isso aqui muito rápido, só para a gente tirar a prova para não ficar sombra de dúvida. Então é 1 mais, aqui é 3%, 0,03 elevado, quantos meses, gente? 6 meses, elevado a 6. Tá aqui, 1,19405. Então tá batendo, né? Tá aqui, ó. Pode observar que é o mesmo dado, né, que nós temos ali na nossa calculadora, nós temos aqui na nossa atividade, 1,19405. Pronto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Montante é igual meu capital, que é 10.000, vezes a nosso referencial que está aqui. Pronto, agora é só jogar isso aqui na calculadora e nós vamos descobrir o valor do nosso montante. Montante é igual. Alguém pode fazer aí? Vou fazer aqui. Talvez vocês estão usando o telefone para fazer a 10.000 vezes 1,19405. Isso aí. 11.940. Deu divergente de vocês? O meu deu igual. Certo. Então deu 11.000. Eu não salvei as respostas, agora eu não sei se o meu ficou correto ou não. 11.940 e 50 centavos. Então 10.000 para pagar em 6 meses
com uma taxa de juro composto de 3% ao mês, nós pagaríamos, né, no final um montante de 11.940, ou seja, estamos pagando aqui 1.940,50 centavos de juros em 6 meses. É muito alto, né? 2 centavos a mais. Tem nada não, tranquilo. Até uns 99 centavos, tá? Não dá nada não. Aí a gente fala isso de arredondamento. Aqui eu poderia arredondar para 11.950 ou para 11.940, certo? Para ficar um valor redondo. A gente fala isso de arredondamento. Esses centavos aqui não faz diferença, né, na matemática financeira. Nós não vamos brigar por causa dos centavos. Eles falam assim. Ah, entendi. Mais tranquilo. Bom, aqui nós temos outra, né? Vamos lá, montante é igual. Aí vai fazer a mesma coisa, né? 15.000 vezes o nosso dado que já está aqui. E aí é só jogar na calculadora e nós vamos descobrir isso aqui. Opa! mil vezes 1,70913 25.636,95. Montante é igual. Então, se você fez um empréstimo no valor de 15.000 para pagar em 3 anos com juros compostos de 1,5% ao mês, utilizando de 1,5% ao mês, quanto você vai pagar de montante? 25.636,95. Então é um valor bem alto. E olha que a taxa de juro é bem assim, uma taxa de juro muito baixa, tá? Dificilmente você vai conseguir uma taxa de juros dessa para fazer algum tipo de financiamento. Não é fácil. Então, uma taxa de juro muito baixa e deu um valor ainda bem considerado, né? Bom, então vamos aqui. Até aqui tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tudo tranquilo. Ótimo. Aqui nós temos, né, uma atividade sobre percentual. Tranquilo? Atividade facinha, né, pessoal? Isso aqui, não é? Ou vocês tiveram uma certa dificuldade com isso aqui? Professor, vou te bater a real. Eu não entendo nada de porcentagem. Eu tento e dá errado, sempre. Um artigo esportivo teve um aumento de 20% e agora custa R$ 180. Qual era o preço antes desse aumento? Bom, se ele aumentou 20%, se ele custa, né, hoje 180, quanto ele custava antes, né, desse aumento aqui de 20%? Isso aqui a gente vai fazer o seguinte: 180 vezes. Vamos analisar o seguinte. Eu vou fazer uma forma aqui que vocês vão entender. Quanto que aumentou nesse artigo esportivo aqui? 20%. Então nós vamos fazer o seguinte, porque se eu jogar aqui 180 menos 20%, eu não vou encontrar o valor, porque ele vai dar um valor diferente. Mas se eu fazer assim,
100% menos 20% sobra quanto? 80%. Não é isso? Então, 180 vezes 80%. 80%. Vamos imaginar assim, para ver se eu consigo explicar isso aqui de uma forma que vocês entenderem. 180 vezes multiplicado por 80%. Vamos ver aqui na nossa calculadora o que vai dar isso aqui. Vou voltar para a calculadora padrão. 180 vezes 80%. Não, vezes 80, tá? Aí vai dar o quê? 14.400 dividido por 100. 144. Ou seja, R$144. Então chegamos aqui, né, ao valor que ele era antes. Então 180 vezes 100, aí nós vamos ter um valor, né, que é igual, deixa eu ver na minha calculadora aqui, vai dar 1.440. Então 180 vezes 100, 1.440. 1.440 dividido por 100, que aí nós aumentamos os 80%, agora vamos dividir por 100. Nós vamos chegar ao valor de 144. Agora, para a gente tirar a dúvida aqui, né, vamos ver se dá certo. 144 mais 20%, 28, 172. Não deu o que eu queria, não. Dá 72,80. E se eu pegar 180 menos 20%, dá 36, 144. Tem umas mensagens aqui. Deixa eu ver aqui as mensagens aqui. Os neurônios começam a ferver, né, gente? A minha resposta deu, mas fiz diminuir. Poderia ser assim? Aliás, deu 144, correto. Ai, ai. Certo, vamos lá de novo. Vamos voltar aqui no nosso formulário. Então 180. Mas se a gente pegasse aqui, né, igual eu falei para vocês, teve um aumento de 20%. Se eu pegar os 44, se eu pegar esses 144 mais um aumento, então eu vou multiplicar de 20%, seria 28,80. Se eu pegar o valor de 180 menos 144 mais 28,80, não daria os 180. Né? 144 daria 168,80. Então não daria certo dessa forma. Então não seria 144, ok? Só estou fazendo aqui para vocês entenderem. Professor, para Sim. dar, você somar um valor com 20% para dar 180, é 150 mais 20%. Aí dá os 180, né? Sim. 150 mais 20%. Mas a gente tem que fazer aqui a fórmula de encontrar isso, né? Para dar certo. Que é 150, né? Mais 20%. Vai aumentar 30, vai dar os 180. Então a gente sabe o quê? Que esse artigo custava 150. Mas agora o que fazer para chegar a esse resultado? Essa que é a questão. Porque a gente tem que identificar a forma de chegar a ela aqui.
Então vai ficar da seguinte maneira. Um artigo esportivo teve um aumento de 20% e agora custa 180. Qual era o preço antes desse aumento? Bom, então nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos jogar na regra de 3 aqui. Seria 180. 180 para 100%. E aqui eu não tenho valor, né? E está para 20%. Vou jogar aqui embaixo aqui para ficar mais fácil para entender. 20%. Aqui agora é só fazer o cálculo cruzado, né? Então ficaria da seguinte forma. Acredito que assim dá certo. Para vocês fazerem em contrário. Isso aqui é a regra de 3. 180 vezes 20 dividido por 100. 36. Também não dá. Tá passando. Vou deixar essa conta aqui. Me deu um branco aqui na cabeça. Depois eu vou trazer o... Eu tô confundindo alguma coisa aqui. Se vocês souberem, vocês podem falar. Porque agora deu um branco aqui na minha cabeça. Deu um nó. Eu sabia fazer, mas agora deu um branco aqui, gente. Mas eu vou passar isso aqui ainda hoje para vocês. Bom, vamos para a próxima aqui. Uma loja vendia uma TV por R$2.000 no Dia das Mães e anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos do estoque. Qual foi o valor final da TV? Essa aqui é fácil, né? É só multiplicar 2.000 por 20%. É só multiplicar 2.000 por 20 e dividir por 100. Já acha o valor aqui. Não, então, se teve um desconto aqui de 20%, teve um desconto aqui de R$400. Então, esse aqui não é difícil, né? 2.000 vezes 20%, que vai dar, então, 4.000, né? Que é igual aqui a 4.000. 4.000 dividido por 100, que é igual a 400 de desconto. Toda vez que for assim, é simples, é só você pegar o valor, multiplicar por 20 e dividir por 100. Então você encontra o valor do desconto, que foi R$400. Então essa daqui não é difícil, é muito fácil, vocês podem fazer com tranquilidade. Essa aqui deu para entender bem? Deu, mas assim, a questão tá perguntando o preço final da TV, então vai ser 1.600, né? Exatamente. Aí o final é só você pegar os 2.000 menos os 400. Então daria aqui o 2.000, né? Menos 400. E você encontraria então o valor aqui de 1.600. Na calculadora também daria, era fácil, né? Era só jogar aqui com cálculo mesmo normal. Até de cabeça, né? 10% aqui. 10% daria assim. 2.000 vezes 20%. Daria 400, então. Até de cabeça dava para fazer com tranquilidade. 10% de 2.000 daria 200, né? E 20% daria os 400. Então essa daqui até de cabeça dava para somar. Era bem fácil. Uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensinam matemática. Quantos professores ensina
matemática nessa escola? Bom, se são 25 professores e 24% ensina matemática, a gente pode fazer o cálculo assim: 25 vezes 24, 25 vezes 24, dividido por 100. Então, aqui está assim, uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensina matemática. Quantos professores ensinam matemática nessa escola? No caso, 6 professores, né? A de vocês deu assim também? Meu Deus. Certinho. Então ficaria da seguinte forma, né? São 25 professores vezes 24%, 24% dividido 25 dos quais 24. Dividido por 100, que é a porcentagem, né, na verdade. Então ficaria 25 vezes 24 dividido por 100. E aí você encontraria então o valor final, que seria 6 professores. Vamos aqui para a próxima. Essa aqui também é fácil. Se uma empresa possui 100 funcionários e 30% são mulheres, qual a porcentagem de homens nessa fábrica? Bom, aqui de cabeça já dá para saber, né, que se 30% são mulheres, 70% são homens. 70% no caso aqui daria então 70 homens e 30 mulheres, né? Então de cabeça já dava para fazer. Mas então a gente pode fazer 100 vezes 30, 100 vezes 30 dividido por 100, que é o percentual, né? 30% e dividido por 100, que é o 100%. Nós encontraríamos aqui então o valor. Se você jogar na calculadora aqui, 100 vezes 30 dividido por 100. Então são 30. Se uma empresa possui 100 funcionários e 30 são mulheres, qual a porcentagem de homem nessa fábrica? Seria 70%. 70% são homens, 30% são mulheres. Então, aqui no caso está perguntando o valor de porcentagem, né? Então nem precisaria, era só colocar 70%. No caso, como é porcentagem, eu passei muito rápido ali. Qual é o valor de porcentagem de homens? 70%. Aqui na próxima está perguntando assim: Catarina recebeu 1.200 por mês. Este mês ela receberá um aumento de 20%. Quanto ela receberá? Então, aqui no caso a gente vai acrescentar os 20% nos 1.200. Então, de cabeça aqui já quase dava para fazer, né? Aqui aumenta, nos 200 aumenta 40, aqui aumenta 240 reais. Mas você pode também fazer na 1.200 vezes 20%. Opa. $240. Então a gente vai fazendo já direto na calculadora aqui agora. Então essa daria 240 de aumento, né? Vamos para a próxima aqui, só para a gente ganhar um pouco de tempo. Maria quer comprar um celular, fez uma pesquisa e encontrou uma loja por 1.800.
ela conseguiu um desconto de 15%. Quanto Maria vai pagar pelo celular? Então, 1.800, né, com desconto de 15%. A gente pode jogar na calculadora. Eu vou ensinar você já a fazer direto aqui. 1.800. Você pode multiplicar ou você pode diminuir também. Menos 15%. R$270 de desconto. Quanto ela vai pagar no celular? Então, 1.800 menos 270. 1.800 menos 270. 1.530. Você poderia fazer direto também. 1.800 vezes 15%. 270. Daria a mesma coisa aqui. Então, 270. 1.800 menos 270. Vou fazer aqui de novo. 1.530. Então, a resposta é 1.530. E a número 10 aqui é o seguinte. Marcos tem um álbum, já comprou 300 figurinhas, mas 40% dessas são repetidas. Quantas figurinhas repetidas ele tem? Bom, se ele tem 300 e 40% dessas 300 são repetidas, então ele tem 300 menos 40% que é repetida, então ele tem 120 figurinhas repetidas. Então, ao todo, ele tem 300 menos 120, que vai dar 280. Então, quantas figurinhas ele tem? 280, fora as repetidas, né? Bom, pessoal, essa outra questão aqui me deu um branco aqui na minha cabeça agora. Eu vou deixar ela para depois. Amanhã eu trago uma solução para ela. Se alguém aí souber responder também, pode falar que a gente faz ela aqui, essa questão número 4 aqui. Agora, assim, fugiu da memória a regra para fazer essa conta aqui. Me desculpem, mas eu vou trazer ela para vocês amanhã. Às vezes a memória da gente falha em alguns pontos, né? Mas beleza, agora nós vamos deixar, né, os cálculos, né? A gente já encerra por aqui os cálculos. Eu vou apagar isso aqui para não aparecer para os colegas aí, tá? Que ainda não fizeram. Vou apagar tudo isso aqui para a gente não deixar isso aqui. Deixar só a fórmula mesmo. Só um minuto, pessoal, estou apagando aqui as fórmulas. Alguma dúvida aqui, pessoal? Ou tá tranquilo? Por mim tá tranquilo, professor. .
pessoal, eu quero passar para vocês também um pouco sobre investimentos. Já que a gente falou aqui das fórmulas, né? Eu quero passar para vocês um pouco, a gente vai falar um pouco sobre investimentos. Mas como já é 9 horas, eu creio que eu vou só dar uma introduzida aqui no conteúdo, e aí a gente deixa para a gente dar continuidade amanhã. A gente não vai mexer com cálculo mais, tá? Nessa matéria, a gente já encerrou a parte de cálculos. Aí eu vou falar um pouco sobre o mercado financeiro brasileiro, né? Falar de alguns investimentos que vocês podem fazer, né? De alguns investimentos aí que são bons, que são rentáveis, que traz um retorno positivo, que traz um retorno satisfatório para a vida de vocês. Então nós vamos falar de mercado financeiro na aula de amanhã. Vou deixar aqui para amanhã, não vou entrar porque não vai dar nem para fazer a introdução e depois vai ficar meio do caminho. Mas nós vamos falar um pouco sobre o mercado financeiro no Brasil, alguns principais tipos de investimento, caderneta de poupança, a gente vai falar do Tesouro Direto, a gente vai fazer umas comparações aqui entre os pré-fixados, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, e também vamos falar um pouco sobre fundos de depósito interbancários, ações, mundos multimercado. Vamos falar um pouco sobre previdência privada e depois a gente vai fazer a conclusão. Mas eu vou deixar para a gente fazer isso aqui amanhã, porque senão eu começo a introduzir o conteúdo e depois vocês vão ficar querendo às vezes conhecer um pouco mais e aí não vai dar tempo. Então eu vou deixar isso aqui para amanhã. Nós ainda temos algumas aulas, hoje é a aula de número 8, amanhã número 9, nós ainda temos 3 aulas. Não, temos 2 aulas ainda nesse módulo. Então nessas 2 aulas a gente vai finalizar com esse mercado financeiro, que também faz parte dessa grade curricular de matemática financeira. E aí a gente encerra essa parte de matemática financeira. E aí depois a gente vai iniciar outro módulo aí na semana que vem. Bom, pessoal, então hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Depois eu vou mandar o resultado daquela equação para vocês. Eu vou me atualizar aqui agora, porque me perdoem, mas fugiu aqui da memória. Deu um branco. Eu não sei o que aconteceu não, mas tem hora que a gente não lembra, né? Você quer lembrar assim daquele negócio e você não lembra. Aconteceu isso agora, mas eu prometo para vocês que ainda hoje eu vou trazer uma solução para ela e vou deixar para vocês lá no grupo. Muito obrigado aí pela participação. Alguma dúvida, algum comentário? Não. Eu não sei, quando eu era mais jovem, né, minha cabeça parece que armazenava as coisas assim, eu não esquecia assim muito fácil. Até a gente teve um treinamento agora recentemente, né, e nesse treinamento a gente tinha que colocar um dos nossos pontos negativos. E um dos meus pontos negativos hoje é esse esquecimento que eu tenho. Às vezes eu não consigo armazenar por muito tempo uma informação. Então eu tenho que estar sempre atualizando aquela informação na minha cabeça. Então algumas informações eu consigo, mas tem algumas informações que eu sofro muito. Às vezes ela foge, e aí eu fico... Às vezes daqui 2 minutos eu vou lembrar. Aí eu vou falar assim, mas puxa vida, por que eu não lembrei naquela hora? Aí eu fico bravo comigo mesmo. Assim, cara, mas você tinha que ter lembrado, mas às vezes acontece, gente, me perdoe. Me esforço muito para isso não acontecer, mas tem momentos que parece que o cerebreiro não ajuda. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã a gente vai falar de mercado financeiro. É um tema muito bom de ser estudado, tá? Então peço a vocês, participem, né, com a gente aí da aula online. Venha participar dessa aula, né? Eu vou passar um pouco sobre esse mercado financeiro para vocês amanhã. E vai ser uma aula muito boa, uma aula interativa. E eu espero vocês aqui amanhã a partir das 19h30.
Um forte abraço, tenham um excelente final de noite. Muito obrigado aí pela participação e compreensão de cada um de vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ana. Descanso. Boa noite a todos.